Sejam bem-vindos ao FatoCast. O FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade. E a missão desse podcast é para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta a página, ative as notificações e compartilhe aí o vídeo. E hoje iremos falar sobre um tema muito legal. Iremos falar de um versículo, né? No livro de Salmos, número 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E hoje essa entrevista teremos o nosso convidado Yuri Peloy. É Yuri Peloy, assim se diz? Isso, Yuri Pelé. Seja bem-vindo, mano. Deus te abençoe aí sua família, sua esposa, seu Amém. ministério, o seu trabalho e bora pra luta aí. Amém. Vamos pra cima. Bora pra palavra? Vamos mergulhar na palavra. Cara, antes de mais nada, eu vi aqui que você trouxe o livro que sua falecida mãe, ela escreveu, né? Exatamente. Esse foi o livro que a minha mãe escreveu, a missionária Márcia Araújo. Aham. Ela atuava aqui na nossa cidade, na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, Mostrar aqui, pessoal, dá uma olhada. com assistência social, né? Aham, Voluntariado, obra missionária. E ela ajudava muitas famílias carentes. E no ano de 2017 ela passou por um processo de câncer, né? aham. Por 2 vezes, no ano de 2021 se repetiu. E nesse processo ela escreveu um livro, escreveu uma obra contando toda a sua história e a luta da sua vida. Tanto que Uhum. o nome do livro é A Luta da Minha Vida, né? Caraca. E Qual o processo que a sua mãe teve? Assim, resumindo, né? sim, Porque eu conheci a sua mãe, eu falei pra você que eu já tive uma conversa com a sua mãe, tua mãe já orou por mim, e ela foi uma pessoa, assim, na nossa cidade, em Foz do Iguaçu, uma pessoa que fez o bem, né? A palavra certa, acho que o voluntariado, fazer o bem, né? exatamente. Ela foi uma bênção, né, na vida de muitas pessoas. Exatamente. Muitas pessoas carentes, muitas pessoas necessitadas, né, foram alcançadas através da vida dela. Aham. Em 2017, ela teve câncer de mama e ali nós começamos uma bateria de exames e ela descobriu que precisaria fazer o tratamento, quimioterapia, radioterapia, Aham. e assim começou a nossa luta. Sim. Eu falo nossa porque eu entrei junto nesse desafio É que, com ela. cara, familiar é. Cara, não Você tem entra. como. A gente vive junto, a gente vive a dor, a gente vive as alegrias, e quem tá do nosso lado acaba também dando suporte, dando apoio, enfim. E eu me lembro que foi muito doloroso o processo que ela teve que raspar o cabelo. Aham. Então, pra mulher, isso mexe muito com ela. Sim. E aí eu falei, cara, eu vou junto com a minha mãe. Pra mim, na época eu já era um pouco vaidoso com a minha beleza, né? Ah, E hoje ainda trabalho com estética, sim. mas na época eu falei, eu preciso estar junto com a minha mãe. E eu falei, mamãe, a gente tá junto nessa, eu tô com você. Aham. E aí eu lembro que eu raspei o cabelo junto com ela, e isso trouxe força, trouxe mais ânimo. Ela conta isso no livro também. Ah, Então legal. eu vejo que ficou marcado pra ela, foi um ato importante, mas eu fui impulsionado por Deus, Caraca. porque dentro da minha concepção eu jamais rasparia meu cabelo, cara. Ah, sério. Sério, cara, porque pra mim era algo importante. É, pela questão do teu trabalho, que você mexe com estética, né? Exatamente. E aí tem fotos nossas de cabelo raspado, enfim. Mas foi um momento muito importante. E como é que era o teu relacionamento com Deus, antes da sua mãe ter esse problema, essa luta, essa prova? Era Eu, mais próximo ou era mais distante? eu sempre tive muita conexão com Deus, até porque minha mãe me ensinou sempre a ter temor ao Senhor. Amém. Mas como todo jovem, como todo adolescente, a gente acaba tomando outros caminhos Eu na já te vida. pergunto porque eu sei que o Yuri é jovem, né? O Yuri tem 22 anos, Isso, vai fazer 23. isso E, aí. cara, pra gente ver uma pessoa com 22 anos fazendo bem em questões de pregar o evangelho e de ir, cara, todo dia acordar, ir pra rua, pra trabalhar e ao mesmo tempo fazer a obra do Senhor, cara, são os
pouquinhas pessoas. Só que graças a Deus que você conseguiu entender o propósito de Deus na sua vida, cara. É incrível, né? Isso chamou Exatamente. muito a minha atenção, né? É exatamente isso que você falou. Entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém. Quando a gente toma consciência disso, a nossa vida tem mais sentido e a gente para de perder tempo. Sim. Eu falo que eu perdi muito tempo, mas nessa época, jovem, adolescente, conhecendo um pouco mais, né? Eu me distanciei um pouco da presença de Deus, sim. Aham. E eu fui ter uma maturidade para entender sobre o meu propósito depois que a minha mãe partiu. Eu Aham. falo, eu curti muito pouco a minha mãe, sabe, Omar? Cara, Eu falo que se eu pudesse ter voltado no tempo para aproveitar mais os momentos, ó, cara. a gente já tá começando para as pessoas a entenderem, cara, aproveite seus pais, suas mães, seus filhos, e tipo, porque ninguém sabe o tempo que vai chegar a hora de, cara, a pessoa pode qualquer momento, qualquer tempo. E ó, você, Exatamente. Todo mundo tem prazo de validade. Nós exato. somos peregrinos nessa terra, Amém. né? Isso é fato. Isso é fato. E depois que ela teve o problema do câncer, ela faleceu com a questão do corona, né? Então, aí vencemos essa luta do Aham. primeiro câncer de mama. Aí em 2021 ela teve o Covid. Vocês venceram que ano? 2018 ou 2018 17? ali ela já estava praticamente Curada. tratada, Curada. exatamente. O câncer estava amortecido, a gente diz assim, né? Eu já falo que Deus curou. Eu tenho essa visão. Cara, teve um problema, Deus cura. Mas existe um propósito para Deus. Muitas pessoas não entendem. Ah, a pessoa, Deus cura. E depois a pessoa, depois de pouco tempo, a pessoa não consegue aguentar. Não é que não consegue, chegou o prazo, né? E morre. E muitas pessoas não conseguem entender isso. Cara, por que Deus curou agora e depois de um ano, 2 anos? Acho que para você curtir mais a sua mãe. Exemplo, não sei. Sim. O propósito, depois entra o propósito de novo, né? É como você falou, tudo tem um propósito na nossa vida, né? Sim, Nosso tempo de nascer, nosso tempo de morrer, é fato que existe um tempo para tudo. legal. Isso. Aí ela faleceu com corona em Aí teve 2021. isso, aí teve Covid, aí o câncer recidivou. Então Caraca. voltou o câncer de novo. Só que voltou em outras regiões também do corpo. Teve Hum, metástase, né? Pulmões, rins, fígado, medula óssea. Então já estava bem complicado. então Deus a levou. Deus a levou. Eu não sei, no meio evangelho, a gente fala que Deus, que ela descanse em paz, ou eu tenho outra fala para isso? É que ela descansa no Senhor, foi pra glória. Amém. Ah, É, foi pra glória. usam esses termos assim. Amém. Deus abençoe aí a sua. Uma coisa, cara, que o Yuri falou pra mim, cara, minha mãe foi, só que ela deixou uma semente. Só que o Yuri, ele tava falando pra mim sobre esse semente, que era o livro. Só que eu falei pro Yuri, cara, a sua mãe deixou uma semente que é você, porque você já tá fazendo o que ela fazia, mas em questões. A gente sabe que é pro reino, mas a semente, qual que é a visão da semente? Ela te ensinou os caminhos e você entendeu e seguiu os caminhos e fazendo o bem, né, de novo, porque você poderia se distanciado ou largado tudo que muitos jovens vemos hoje em dia, que as pessoas não querem saber de Deus, não querem saber do reino e larga tudo e vai embora, né? Exatamente. Ela deixou essa semente que foi Aham, o temor ao Senhor, sim, que é o princípio da sabedoria que torna a nossa vida mais feliz, torna a nossa vida bem-sucedida. Então, essa semente, o aham, temor ao Senhor gera muitos outros frutos. aham, E esses frutos, eles são infindáveis, eles são infinitos. sim, E eles não só abençoam a vida daquele que recebeu, mas sim. também de todos os que estão debaixo dessa colheita. Cara, amém por isso. Vamos para a palavra agora. Vamos Cara, lá. onde a gente consegue comprar esse livro? Só por curiosidade. Nós temos o site oficial Ok? www.livromarciaraújo.com.br Aham. e nós temos as redes sociais. Livro Márcio Araújo é o Instagram Uhum. e a página do Facebook é Márcia Araújo. Ok. Então, você digitando o livro Márcio Já Araújo, consegue comprar. já encontra. Resume um pouco o que fala o livro, só para a pessoa entender. Um Então, pouquinho. o livro conta toda a história dela, nesses processos, as experiências que ela teve com Deus. Antes do processo do câncer ou depois? Conta antes do processo como era a vida dela, como era a Márcia na juventude, na Aham. adolescência. Conta quando veio o câncer, conta um pouco sobre o meu pai, sobre a minha irmã também, Ou seja, a vida pessoal dela, a a vida experiência que pessoal, ela teve. as experiências com Deus que ela teve no meio desse processo, Uhum. certo? E também como terminou toda essa história, Uhum. né? Terminando ali com
a obra social, com o evangelismo, sobre muitas vidas, conta sobre o projeto que ela ajudou na fundação, que é um projeto que está vivo até hoje, Qual que é o nome da fundação? Instituição Mãos para Servir, Amém. que é um projeto que ajuda as crianças carentes de comunidade com aulas de música, orquestra. O Ali eles projeto está vivo até hoje. tá vivo até hoje. Amém. Inclusive, os valores que serão vendidos do livro vão ser revertidos para a obra missionária. Ou seja, para as crianças que precisam, para as famílias que precisam, né? Exatamente, para compra de cestas básicas, para a instituição Mãos para Servir. Vai... Então, as pessoas que forem comprar esse livro não estariam ajudando a você, né, em caso, mas estariam ajudando na obra missionária que é as crianças, a família. Então, cara, vai, entra no site, compra esse livro. Você exatamente. estaria fazendo a obra do jeito que o Yuri está fazendo, do jeito que eu estou fazendo e vai para frente, né? Plantando uma sementinha lá no reino de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Mano, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a gente fala sobre esse tema, a gente consegue, se a gente lê esse versículo ao contrário, no oposto, né, a gente consegue entender porque o salmista quis dizer essa aflição. E o cântico do Salmo 119 é um cântico longo, né? Se a gente Exato. começa a cantar, ler, é como se fosse uma poesia, um cântico, né? E a gente lendo no oposto, a gente consegue entender que, cara, lâmpada para os meus é a tua palavra, então a gente não consegue andar na escuridão, exemplo, né? E a gente vê que existe uma grande vantagem. Se você andar na escuridão, você consegue tropeçar, Exato. ok? Então, se você andar quando na lâmpada. Quando o salmista estava expressando lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele estava expressando uma luz, né? E a luz para o meu caminho, que a palavra é a luz para o caminho do salmista para guiá-lo, né? Enfim, é um versículo simples, mas é um versículo profundo, né? Yuri, eu queria falar, eu queria deixar você também falar o que que você vê, o que que você viu nesse versículo que você assim se apaixonou, que você falou, cara, é, é, eu tô afim de falar sobre esse versículo, eu tô querendo expressar para as pessoas entenderem, para as pessoas não caírem, para as pessoas entenderem o quão grande que é a palavra de Deus na nossa vida e como a gente deve cuidar desse sentimento, desse propósito em questões, cara, eu posso jogar tudo hoje para fora e fazer as minhas vontades, simples, mas eu entendi o meu propósito, então eu devo cuidar. Essa questão das vontades de Deus na minha vida, né? Exato. Quando a gente fala sobre a palavra de Deus, né, ser uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, fala sobre iluminar o nosso trajeto, Aham, né? E eu me lembro que eu fiz uma reflexão sobre esse tema, e lá no livro de Gênesis, quando o Senhor disse haja luz aham, para separar a escuridão, ele estava criando o mundo e sim, tornando o mundo habitável. ok, Já existia a escuridão. aham, Ele disse haja luz. aham, Então, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas. Então, a Bíblia mesmo nos traz a escuridão como sendo o mal, como sendo a morte, como sendo aham, as trevas, aquilo que é ruim, é uma simbologia. aham, E a Bíblia traz a luz associada à vida, associada a bênçãos. aham, Então, quando a gente traz a palavra do Senhor sendo a luz, a gente vê que ela é vida, que ela vai abençoar a nós, sim, abençoar o nosso caminho. sim, Então, faz sentido se a gente pensar que, se eu quero ter uma vida abençoada, eu preciso caminhar pela luz, sim, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. amém, E a luz é a palavra. aham. Isso é fato. A palavra, para muita gente que não entende, a palavra, o que que é a palavra? É a Bíblia, né? A Hoje palavra, em dia, a palavra seria a Bíblia, a ok? palavra seria a palavra verbal que nós estamos falando agora. Até o próprio Cristo seria, né, a palavra. Exatamente, Cristo seria a palavra. Isso é fato. Isso é fato. Cara, isso é interessante, porque eu tava orando, eu tava meditando na palavra. Cara, se você hoje pegar um carro e andar na escuridão, sem ter luz, cara, você não vai conseguir enxergar nada. Exatamente. Então, vamos lá, você tá numa velocidade no carro, sem ter uma luz, você não vai conseguir chegar a lugar algum. Mas quando você tem uma luz, você consegue ver, você pode enxergar melhor
para não ter um acidente, para não atropelar alguém e tal. Então a gente consegue entender, sem a luz na nossa vida, é difícil de viver. E eu acho que o salmista ele usou, acho não, tenho certeza que ele usou esse versículo, esse cântico, porque na época que ele escreveu, acho que é mais de 3.000 anos atrás, não existia a luz de hoje em dia, a luz, essa luz, né, que parece que é uma luz grande e tal. As luzes que a gente usa dentro de casa. E eles usavam aquelas candeias, né? Aham. Então, eles viviam numa escuridão, mas ao mesmo tempo, em dia, eles conseguiam ver as pessoas, assim, uma outra visão. Então, acho que ele mencionou esse versículo que ele estava mencionando o próprio Deus. Sem Deus eu não consigo fazer nada. Ou seja, lâmpada para os meus pés a tua palavra, que você consegue me guiar na sua luz, né? É incrível esse versículo. Exatamente. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, eu preciso firmar os meus passos na tua palavra, por quê? Porque tua palavra é íntegra. Sim, É o oposto da escuridão, sim. produz morte. Tua Aham. palavra é justa, tua palavra é correta. Então, se eu caminhar por ela e praticar ela, eu vou estar cada vez mais distante do pecado Ok. E mais perto de ti. e mais perto de ti. Exatamente. Aham. Então, praticar a palavra, viver a palavra, nos distancia do pecado. Como que é viver a palavra? Hum. É quando você lê as Escrituras, quando você lê a Bíblia e você começa a pedir para o Senhor discernimento para entender aquele texto. Uhum. Porque é sobre multiforme graça. A palavra, ela foi escrita para nós e ela se aplica nos nossos dias de hoje. Eu gosto muito de uma frase do pastor Juscelio que ele diz assim: A Bíblia é um livro escrito para mim, Aham. por um pai apaixonado que ama o seu filho. Aham. Ou seja, o próprio Deus, o próprio Jesus usou a Aham. vida de muitos homens para Sim. escrever essa palavra para Para nós, nos guiar. para A nos palavra guiar. certa, né? Que é a luz para o meu caminho. Cara, é incrível, né? E é interessante perceber que o salmista diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso significa que o salmista sabia que não era qualquer tipo de palavra que poderia lhe prover a luz. Para os seus passos, né? A única palavra que fornece a verdadeira luz que precisamos é a palavra de Deus. Hoje, a palavra de Deus, eu entendi que ela é um guia para a nossa vida em questões, cara, eu tô perdido. Exemplo. Eu vou lá falar com o Yuri, vou lá falar com alguém que consiga me ajudar, vou lá falar com o pastor e tal. Só que às vezes eles não conseguem te ajudar porque eles não conseguem ter a visão do que Deus quer para sua vida. E o único fato disso é que só Deus sabe o que você precisa eh, ter ou o que você precisa ser, né, através da palavra em questões de propósito, o que Deus tem para sua vida. Não sei, nem você sabe o que Deus quer de mim. Então, o único caminho que vai te levar ao propósito é a palavra, que é a Bíblia, em questões de hoje, né? Cristo, ok. Mas quando a gente fala de guiar propósito, tô precisando de ajuda. Cara, abre a Bíblia, ora, jejua, fala, Deus, tô precisando que você fale comigo, tô precisando que você me guie. Então a palavra hoje a gente entende que a Bíblia ela nos ajuda a pôr uma luz, é como se fosse uma luz no fim do túnel. Você tá Exatamente. num túnel, é uma escuridão que você não consegue enxergar nada, você vai estar num deserto, você tá no túnel, você não tem como sair desse túnel. Mas, cara, quando você vê a luz no fim do túnel, você fala, cara, lá tem uma esperança. E essa esperança é Cristo. Então, essa luz que as pessoas hoje precisam, né? Só que não conseguem entender, não conseguem chegar nela, né? Então é impressionante como a gente consegue ler, falar um versículo, e, cara, você consegue puxar muita coisa disso, né? Exatamente. E para as pessoas entenderem o que seria essa escuridão, talvez não seja um ambiente todo escuro, Sim, mas talvez sejam os medos, as angústias, as aham, aflições, sim, que a os pessoa vive, traumas que certo? a pessoa vive, que a pessoa sente, Sim. né? Talvez existe um peso muito grande sobre ela, ela se sente cansada Muitas todos das os vezes é dias. espiritual também, porque as pessoas, Exato. eu vivo e vejo muitas pessoas que vivem uma vida espiritual com peso, né? É como você chegou e falou, cara, cheguei esse dia e tal, vivi um peso e tal. Só que muitas das vezes é um espiritual. E, cara, só para você conseguir sair do espiritual é na oração e no jejum. Porque se você não conseguir orar, você trava.
Já aconteceu comigo. Só que, cara, muitas das vezes você não consegue ver o espiritual e você fala, cara, será que é do espiritual mesmo? Então o próprio diabo ele coloca dúvida na nossa mente. Você Exato. entendeu? Então, cara, quando é o espiritual, você deve pô, ter uma intimidade diferente com Deus para você conseguir chegar e passar pro um outro processo, pro próximo nível, porque é complicado a gente entender do modo de como o diabo trabalha na nossa vida. Que ele começa a fechar, né, o caminho, ou começa a trabalhar e deixar que a bênção não chegue em você, né? Exatamente. É por isso que para a gente se afastar cada vez mais dessa escuridão e dessas sobrecargas, a gente tem que se aproximar mais de Jesus e focar nele. Sim, Sabe? Eu vejo muitas pessoas às vezes que querem aprofundar os seus estudos em batalhas espirituais, em conhecer mais sobre demônios, sim, sim, sabe? sim. Mas, cara, vamos focar em Jesus, porque Amém. Ele é a vida, Sim, Ele é a luz do mundo, sim, Ele é a palavra revelada. sim. Então, se nós focarmos nele, haverá vida, haverá Aham. bênçãos. Sim. É top, cara. Mas, cara, eu tava meditando aqui que muitas das vezes, cara, sem você ter questão, ok, a gente não vamos debater aqui, mas vamos lá. Se a gente ter Cristo na nossa vida, a aflição vai vir. Vai. Mesmo que se fosse espiritual, ou mesmo que se fosse carnal. Ah, tive um acidente, tive um problema e foi horrível. Mas, cara, quando vinham os processos das ruínas, os erros, os problemas, Cristo ele tá lá para nos socorrer. Mas, cara, sem pedir para Cristo nos ajudar, ele não vai vir nos ajudar. Porque é necessária a oração, é necessário o processo que você consiga falar, cara, Jesus, eu tô precisando de você, me ajuda. Entendeu? Então, cara, exemplo, imagina que a pessoa tá precisando de uma ajuda, ok? E a pessoa não pede para Deus, não pede para Jesus ajudar. Você acha que Deus vai ajudar? Eu entendo que a oração é uma comunicação. Então a oração ela ajuda o processo na vida das Sim, pessoas, com né? certeza. Então, cara, o espiritual quando ele entra sem a batalha, sem você chegar e entrar na batalha espiritual, você não consegue sair desse problema que você está vivendo. Em questões a gente está falando de processos mais longos, mais difíceis, né? E é complicado, cara. As pessoas hoje em dia estão levando na brincadeira. Ah, tô orando, só que eu não consigo ver Deus agir na minha vida. Só que tá orando 1 minuto por dia. Você Sim. entendeu? Ah, preciso jejuar? Jejua, cara, que vai te ajudar. E às vezes também não está recebendo aquilo que está orando porque está pedindo mal. Exato, tem essa questão também, Né? isso é Às fato. vezes não está sabendo pedir, Aham, porque as nossas orações, elas precisam ser sempre diante da vontade do Senhor, porque Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o nosso amanhã. sim. Então, às vezes a gente pede algo para o Senhor e Ele não responde, Ele permanece em silêncio, porque eu acredito que Ele está aguardando você mudar a sua oração, Aham. mudar a sua estratégia. Ou muitas vezes é o tempo também, né? Que Ou às não é vezes é o tempo. tempo. Mas se você não muda a estratégia, fica insistindo, insistindo, insistindo em cima de algo e Uhum. o senhor não responde, é porque talvez seja a hora de você deixar ele trabalhar. Então você deve mudar a sua oração. Mude sua oração antes que o pior aconteça. Simples, né? Cara, quando a pessoa muda de. Eu já vi pessoas assim orando perto de mim, Yuri. E é engraçado, cara, as pessoas orando. Eu lembro que a pessoa tava orando por uma peça da moto que tinha. Você entendeu? Ah, Deus provê, acho que era o escapamento da moto que eu Uhum, tô precisando trocar. E ele tava me modificando com a oração que eu ouvi. Eu tava lá orando a minha oração e a pessoa tava orando a oração dela. E, cara, no meio da oração dele, cara, eu comecei a rir. Porque, cara, como é que você vai pedir um escapamento para Deus em questões? Cara, você pode pedir algo muito melhor para Deus. Em você questões de pode pedir uma mudar moto. ou também mudar algo da sua vida pessoal, porque, cara, muitas vezes as pessoas estão andando num caminho errado, exemplo, né? E estão pedindo escapamento, ou até uma moto. Mas, cara, Deus quer saber, cara, muda meu coração, Deus. Muda a minha vida. Prepara a varoa certa. Uhum, Prepara o caminho que eu devo andar. Prepara o propósito que eu devo seguir. E as pessoas, elas oram pela xícara, pela moto. Exemplo, né? sim. Não é errado orar pela moto, mas a visão que eu vejo em questões de hoje em dia. Eu, quando entendi o propósito de Deus, eu falei, cara, Deus, hoje eu vou fazer as suas vontades, e se for da sua vontade, me abençoa do jeito que você quer, e se não for, amém.
irei fazer as suas vontades igual, porque eu entendi o propósito. Então a visão, a gente está falando muito de propósito desde o princípio. A gente Exato. está querendo falar de algo e Deus muda. Eu vou falar, fala sobre propósito. Então, cara, quando você entende o propósito de Deus na sua vida, tudo muda, né? Tudo muda. Por exemplo, qual foi o propósito da sua vida? Falar da sua experiência com Deus. Exemplo. Eu me lembro que eu me sentia um pouco vazio, sabe? Eu vivia desanimado, eu Ok. vivia triste, e eu comecei a questionar o Senhor. Falei, Deus, por que que eu estou aqui na Terra? Se você me colocou aqui, é porque existe alguma missão para mim. Ok. Tem um porquê. Sim. E Deus começou a falar dentro do meu coração porque eu busquei no secreto isso. Existe um tempo de solitude com Deus, Aham. aonde muitas das vezes a gente não vai ouvir a voz de Deus se a gente estiver no meio de uma multidão. Você Sim. precisa ir para um lugar quieto e No sozinho, no secreto. secreto. E ali Deus começou a ministrar no meu coração e eu comecei a criar Ok. um drive no computador e comecei a criar as mensagens, a estudar a Bíblia e a criar as mensagens dos meus devocionais. Sim. E são devocionais que, por incrível que pareça, hoje estão sendo usados para ministrar. E é a sua vida aquilo. Isso é o fato que você viu o agir de Deus na sua vida. Não é o Exatamente. testemunho do Omar, do fulano, tal. Não, É teu testemunho, essa experiência experiências que você passou com que Deus. eu vivi com Deus, eu sentia ele sendo o meu psicólogo, essa é a palavra. Caraca. Nos momentos mais difíceis que eu E, passei. cara, por que que você não procurou outro psicólogo assim? Em questões carnais, explicando aí pro povo entender. Porque naquele momento, foi logo quando eu perdi a minha mãe também, Aham. né? Eu estava muito triste. Eu estava vivendo o luto 6 meses depois da morte dela. E eu sabia que só o Senhor poderia curar dentro da minha alma a dor, a aflição que eu estava sentindo. E eu busquei nele. Mas existem casos e casos. Às vezes a gente precisa buscar um profissional da área da saúde. Sim. Mas nesse momento eu sentia que eu precisava me aproximar mais do Senhor. E existe um versículo que me fortaleceu muito, que diz assim: Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é porque a tua fé é pequena. Aham. Eu falei, cara, minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé e ela transferiu isso pra mim. Sim. Então agora mais do que nunca eu preciso exercer a minha fé, porque ela fala no livro exatamente isso, que ela orava pelas pessoas, intercedia por cura, por milagres e muitas bênçãos, só que naquele momento da Que dor, da atingiu doença que ela, né? atingiu ela, ela precisava viver Aham. as orações que ela professava. E foi difícil porque eu acho que ela tava fraca. E, cara, quando a gente tá fraco, a gente não consegue pensar, cara, Deus vai nos ajudar. A gente meio que perde a fé, né? Exatamente, a gente entra em muitos questionamentos, muitas dúvidas e perguntas. Caraca, velho. E o propósito da sua mãe na Terra foi assim, cara. Ela deixou esse livro assim, por bênção. Mas a maior bênção que ela deixou, acho que foi os filhos, que os filhos são a herança do Senhor, É na verdade. vida das pessoas. E o propósito, eu acho que é muito além do que a gente imagina, né? E é interessante, Omar, porque tudo aponta para Cristo. Conversávamos sobre isso. Aham, E um dia Deus falou comigo assim: Yuri, talvez você esteja pensando que este livro é para um propósito, mas este livro ele aponta para mim. E aham, aí Deus, na hora, soprou na minha mente, no meu coração. Ele nasceu no meu coração, no aham, coração de Deus. sim, Ele veio à existência através de uma mulher. Ele se materializou em uma mulher, sim, mas ele se cumpriu em um filho, que foi você. amém. A sua mãe, ela não publicou o livro, ela não lançou o livro. É como Moisés, quando Deus mostrou, Deus só mostrou a terra prometida, só que ele não deixou habitar. No final das contas, eu creio que os nossos sonhos não vão chegar além do que a gente quer. Exemplo, Davi. Davi, ele queria construir, hoje falando palácios para Deus, né? A igreja para Deus, Uhum. né? Do O templo. templo. E, cara, Deus não deixou. Então, tem coisas que você vai fazer porque a sua mãe não fez, porque Deus não deixou ela fazer. Ah, mas por quê? Cara, eu não sei, nem você vai saber. Mas é o propósito que era, que estava no coração de Deus. A gente está usando muito sua mãe, porque acho que esse é o propósito. Né? A gente não tinha em mente isso, nem eu, e acho que também nem você, Exato.
Mas, cara, a gente tá falando aqui de um versículo e Deus tá falando de propósito. Então a gente não sabe o propósito de Deus, a gente falar de propósito é simples, né? Mas isso tem tudo a ver porque se a gente usar a palavra de Deus, a Bíblia É o Sagrada, para se propósito. guiar, a gente cumpre o nosso propósito. Amém, E, isso é fato. isso é fato. E cumprindo o nosso propósito, a gente vai ter alegria no nosso espírito. A Sim, gente vai ter paz no nosso espírito. sim. Porque é uma paz que o mundo não traz. Então, às vezes, a gente busca essa paz em diversão, em Cara, amigos. não enche, não Não enche. enche, Eu né? já, eu não era crente, né? Eu não era cristão. Vou dar um feedback aqui. Cara, eu lembro que eu tinha esse vazio que hoje você mencionou, por exemplo, que muitas pessoas sentem, mas, cara, esse vazio nada enche. Não é um copo de água que vai encher, né, na minha vida. Não é um carro que eu posso comprar uma, sei lá, uma Ferrari, um X5. Cara, não. Não é um filho que vai encher esse vazio. Só o Espírito Santo, só a alegria do Senhor. E, cara, depois que Deus enche isso na sua vida, cara, você vai se tornar a pessoa mais feliz do mundo. Aí eu te pergunto por quê? Cara, eu não sei, só que me sinto alegre, cara, isso é bênção. Mas tem problemas, né, ainda, né? Ok, as aflições vêm, mas você vivendo essas aflições, você fala, cara, glória a Deus, eu estou passando feliz. Glória a Deus, eu estou feliz porque eu sei que o Senhor está comigo. E isso é fato, cara, porque o Espírito Santo, a presença de Deus, quando enche no nosso coração, cara, não sai mais. Só se a gente, assim, guardar a nossa fé, guardar zelar por isso. Porque muitas vezes, muitas pessoas, a gente vê vários testemunhos aí, chutam um balde de água e manda tudo pra lá, entendeu? Sim. E, cara, isso é fato desse vazio, né? Que a gente precisa que Deus nos enche pra gente conhecê-lo, né? Eu ouço você falando, eu me lembro de Paulo. Aham, Sofreu naufrágio, exato. pedrejada. Cara, foi um dos homens que mais sofreram. E ele sempre tava gloriando Deus mesmo nas aflições, mesmo nos problemas, velho. E ele tava lá. Não dá pra entender, né? Cara, esse é o verdadeiro evangelho, eu acredito. Porque, cara, no Egito, por exemplo, um tempo atrás, eu não sei se você viu esses vídeos onde as pessoas, onde aqueles grupos jihadistas que colocaram as pessoas com um macacão laranjado na beira do mar, Eu não vi. ok? Tem uns vídeos que parece que eles deram um macacão laranjado. E, cara, eu entendo porque eu ouvi os áudios, eu ouvi o vídeo. E eles começaram a matar as pessoas por não negarem Cristo. E, cara, eu ouvi o fundo do áudio, do vídeo, e as pessoas clamaram por Cristo. Jesus, me perdoe. Jesus, eu te amo. E, cara, os caras estavam matando eles e eles estavam, cara, Jesus, perdoa meus pecados. Jesus, salva a minha alma. Cara, aquilo me motivava em questões, cara, como é que eles estavam tendo aquele relacionamento, aquela intimidade com Deus? Em questões, cara, eu tô na beira da morte e eu tô louvando a Deus, você entendeu? Porque eles estavam sendo mortos por não negarem a fé, que é em Cristo Jesus. E hoje a gente vê muitas pessoas, infelizmente, não querendo nada com Deus e as pessoas, tem muita gente sofrendo. Enfim, né? Eu não vou sair do conteúdo, mas o propósito, cara, na nossa vida é essencial para a gente conseguir chegar a essa luz, né? Para essa luz ela conseguir nos mostrar o caminho que a gente deve andar, né? E essa luz, né, falando sobre a palavra de Deus, eu peguei um versículo aqui em 1 João que diz assim, capítulo 1, versículos 5 e 7. Aham, Deus é luz e nele não há escuridão alguma. sim. Se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A luz tá aí, isso aí mesmo. Cara, isso é fato, velho. Isso é fato. Se a Então, gente vive na luz em questões de bênção, né? Na riqueza de Deus. exatamente, aqui traz um benefício que a gente consegue partilhar disso. Então, a luz, ela não vai trazer só benefícios para nós, Sim, mas ela também vai trazer mais comunhão uns com os outros. sim, Então, os seus relacionamentos vão melhorar se você caminhar na luz. Tudo sim. vai melhorar se você caminhar na luz. Relacionamentos até pessoais, né? Que a gente tem com as pessoas, Exatamente. com a família, porque a gente vê muitas famílias que. é, Muitas famílias não, vamos usar muitas pessoas, por não conhecerem as luzes, a luz, elas são muito arrogantes, elas são muito mal educadas e tal, e elas não querem nada da vida.
Sabe, eu gosto muito de usar essa analogia, Omar. Ah, Se você se relaciona bem com alguém que você não vê como Deus, você irá se relacionar muito caraca, bem com alguém que você vê. Eu uso esse princípio para trazer pessoas para perto de mim. sim. A minha oração lá dentro da minha empresa é a seguinte: Aham, Senhor, coloque pessoas aqui neste lugar que tenham temor ao Senhor, porque se ele temer a ti, que ele não vê, ele vai conseguir cumprir as ordens que eu propor para ele, ele não vai me trair, ele não vai vir com uma facada nas minhas costas aham. e ele vai temer a ti acima de tudo. Caraca, velho. Então, esse princípio, cara, do temor ao Senhor é o que a gente precisa trazer para as nossas vidas. As pessoas, para andarem ao nosso lado, elas precisam ser tementes a Deus. Elas precisam ser semelhantes aos nossos pensamentos e ao nosso propósito, né? Exato. Cara, incrível que luz não consegue andar com escuridão. Não. Porque vão ser dois pensamentos, mas, cara, quando ter duas pessoas que têm o mesmo propósito, vão se entender, vão conversar e tudo vai fluir, né? E hoje o grande problema que a gente vê, até dentro das igrejas, as pessoas estão querendo tratar as pessoas, ou seja, a pessoa que eu vamos supor, eu sou cristão, quero tratar a pessoa do mundo como ela deve ser tratada. Isso é errado, cara. A gente deve tratar a pessoa como se fosse Deus nos tratando. Então, eu vou tratar a pessoa no melhor. Eu tô falando de muita gente que não conhece, que conhece Cristo e tá Sim, tratando a pessoa que não é, ok? Que não é cristã, mas do jeito que a pessoa é. Eu vou tratar a pessoa do jeito que ela pensa, não do jeito que eu devo tratar como Yuri, como trato o Yuri, entendeu? Esse é o grande erro que a gente vê, né? sim. Eu tenho um versículo até que fala sobre você ter misericórdia das pessoas. Aham. Que se você ter compaixão e ter misericórdia, você será é, pesado na mesma balança, Sim, medido da mesma forma por Deus, e ele vai ter misericórdia de você também. cara, isso é fato. Mas, cara, é isso. O que que você tem aí? O que que você preparou mais aí, Yuri? Cara, eu meditei em Salmos 1, porque eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente tá falando sobre. Você meditou aí em Salmos 1? Meditei em Salmos 1 Aham, porque fala, é uma continuação, por mais que venha antes do Salmo 119, sim. lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O Salmos 1 diz assim para nós: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Então aqui está nos dizendo, se a gente quer ser feliz, não ande na escuridão. Sim. Nem se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, Aham, e nela medita, medita na palavra de dia e de noite. sim. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Caraca. Eu escrevi um versículo aqui que, ó, 37:5. Vou mencionar aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Cara, o que mais me chamou a atenção aqui em tudo, e ele tudo fará. Ou seja, se você entregar todo o propósito da sua vida para Deus, ele tudo fará. Mas isso é incrível, velho. Cara, Yuri, eu vou te agradecer, cara, por ter aceitado aí o convite. Se você quiser mandar algo aí pra galera, cara, fica aí à vontade. Na verdade, eu que agradeço o convite, por esse tempo de mesa. Eu acredito que o Senhor, ele está nesse tempo, e a mesa é um lugar de relacionamento, é um lugar de comunhão. E você que está nos assistindo também vai Aham, poder desfrutar desse tempo de mesa. sim, Eu acredito que o Senhor preparou esse momento para nós, para iluminar o nosso caminho, nos ensinar que precisamos meditar mais na palavra de Deus, porque aquele que está andando na luz, cuidado para não tropeçar, amém. cuidado para não se desviar, Sim, cuidado para não se distanciar do Senhor. sim, Então, mesmo nós cristãos, Omar, precisamos cuidar e sermos vigilantes para não irmos para a escuridão, porque eu vejo que o sistema, né, a nossa sociedade, o nosso mundo, né, a Babilônia de hoje, sim. ela Que é a coloca, sociedade, né? exatamente, a sociedade coloca sobre nós essa facilidade, Aham, né, de você estar muito envolvido com a escuridão. Mas nós sabemos que, como não estamos neste mundo para sempre, aqui não é a nossa morada, não é sim, a nossa casa, nós iremos ir um dia para o céu, junto com Deus. E lá em Apocalipse, diz assim: que eu quero finalizar. sim. Fala sobre a Nova Jerusalém, a cidade santa que nos espera.
mas nós temos que guardar a nossa fé e perseverarmos até o fim. Aham. Porque diz assim, Apocalipse 21, 23: A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém. Então, Jesus é a lâmpada. Então, temos que estar mais próximos de Jesus E a todos os glória de dias. Deus hoje eu acho que é a verdadeira luz, né, para nossas vidas. A própria glória de Deus, a gente meio que precisa da glória aqui, que é a presença dele, né? As pessoas, eu tenho visto, hoje tem um avivamento, né, que a gente viu na universidade, é Sim. verdadeira luz, cara, que eles estão recebendo, que é a glória de Deus, que é a presença, que é aquele negócio, aquele fogo, né? E isso é incrível, cara. Depois que você começa a sentir e entender como Deus age, cara, você se beneficia espiritualmente assim muito, cara. Você dá um avanço E incrível, você né? não quer sair mais desse ambiente, né? Não, cara, você quer ficar mais, quer mais e quer mais de Cristo, mais da presença, mais de Deus, e você consegue entender, cara. Graças a Deus que o Senhor me alcançou, graças a Deus que hoje eu tô na presença É dele, verdade. graças a Deus que eu consigo sentir esse fogo que tem, né? É verdade, cara. Mano, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Cara, a gente tá fazendo as nossas gravações assim de 40 a 1 hora, às vezes ultrapassa, né? Só para as pessoas conseguirem assistir, porque muitas vezes eles vê um tempo longo e eles meio Sim, que, né? E Deus te abençoe, abençoe aí sua vida, a sua família. Tem um ditado árabe que eu vou finalizar, cara. Quando a pessoa não tem um filho, ela meio que dá um ditado na vida, é um versículo, né? Exemplo, que fala, cara, Deus abençoe você com um filho, porque você é um casado e, cara, depois que você entender isso, que é um desejo, porque, cara, muitas vezes a gente não tem um filho, só que a gente não entende o propósito. E, cara, quando a gente meio que deseja isso, porque, cara, o filho é a herança do Senhor, finalizando aí. sim. Então, Deus abençoe com o filho, né? É um ditado em questões de desejo, para a glória do Senhor, para você conseguir ensinar ele a andar nos caminhos do jeito que sua mãe ensinou e tal. E, cara, é isso. Deus te Vamos pra abençoe, cima. mano. Amém. Obrigado aí por Deus ter abençoe. aceitado, por ter vindo. Galera, obrigado aí por assistirem, se inscrevam e até o próximo episódio. Valeu!